galera, tudo bom? Vamos agora responder uma questão de estudo dos gases, tá? Uma questão de física térmica ou física 2, como queiram, tá bom? Nosso canal vai agora responder essa questão, onde nós vamos fazer uma aplicação aí da lei de Boyle, tá? Então fique ligado, deixe seu like e assista aos nossos vídeos que vamos estar colocando todos os dias novos vídeos para vocês. Um abraço e até logo mais. A questão de número 14. É uma questão que está no livro Tópicos de Física, né, o volume 2, uma questão de estudo dos gases, e ela caiu na prova do vestibular da Unesp de São Paulo. Vamos lê-la. Um frasco para medicamento com capacidade de 50 ml contém 35 ml de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento, sem que tenha entrado ou saído ar do frasco. Considere que, durante o processo, a temperatura do sistema tenha permanecido constante e que o ar dentro do frasco possa ser considerado um gás ideal. Então está aí a figura, a situação inicial e a situação final. Na situação final, em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser, em relação à pressão inicial, quanto? Então ele quer saber quanto que a pressão variou, quantos por cento, se ela aumentou ou se diminuiu uma certa porcentagem. Vamos então descobrir agora na resolução no canal O Show de Física. Então vamos lá, pessoal, responder a questão. Ela diz o seguinte, que na situação inicial, a capacidade do recipiente que contém o remédio, né, tem um volume inicial de 50 ml, mililitro. Esse 50 ml ele está distribuído em duas quantidades. Ele vai possuir um volume V1, que é 35 ml, que é do remédio, né, o volume do remédio, e também tem uma parte do volume que é ar. Então, vamos chamar de volume V2, que corresponde à quantidade de ar que existe lá dentro do recipiente, que é 15 ml, ok? Esse ar que está lá dentro, ele está sujeito a uma pressão, ele possui uma pressão P2, ok? Bem, na situação posterior, nós vamos ter o seguinte, a situação final, depois que a enfermeira retirar o líquido do recipiente, nós vamos ter o seguinte, a capacidade não vai mudar, o volume final continua igual ao volume inicial, porque ele continua com 50 ml, o recipiente ele nem dilatou e nem contraiu, né? Não aconteceu nenhuma dilatação, porque não houve variação de temperatura. Outra coisa é que o volume que foi retirado corresponde a um volume, eu vou chamar aqui de V3, que foi 10 ml. Então foi retirado 10 ml de remédio, certo? É assim, depois que foi retirado isso, o que ficou nesses 50 ml lá do recipiente? Nós percebemos que o que ficou foi o seguinte, o volume que antes era V1, né, de 35 ml do remédio, ele foi diminuído, passou a ser volume V1', ele foi diminuído, ficou 35 diminuído de 10, ocorreu que ele ficou com 25 ml, o remédio está com 25 ml. Por outro lado, o ar, que tinha um volume V2, vai ter agora um volume V2', que é exatamente o volume que ele tinha, 15, mais o espaço vazio que surgiu devido à retirada do remédio. Então surgiu 10 ml para o ar ocupar aquele espaço também. Observe que, na realidade, não houve alteração nas partículas de ar. A quantidade de moléculas de ar continuaram a mesma. Só que, como é um gás, ele vai ocupar todo o volume do recipiente que está ali disponível para ele, que no caso, quanto é esse volume? É 25 ml. Então, o ar agora tem um volume de 25 ml que nós chamamos V2'. Ok? Então, a pergunta é, quanto foi que variou a pressão do ar, que é a pressão 2', variou de quanto? Esse é o questionamento da questão. Antes a pressão era P2, depois passou a ser uma pressão aqui, vamos chamá-la de P2'.
Mas, com isso, qual foi a variação que aconteceu com essa pressão? Para passar de P2 para P2', a variação foi de quanto? Vamos então descobrir. Para que nós possamos descobrir, vamos analisar o seguinte. Primeiro, lembrar que a temperatura aí é constante, né? Porque não houve nenhum aquecimento e nenhum resfriamento do sistema. Então, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. E se é uma transformação isotérmica, nós podemos utilizar, para resolver, podemos utilizar a lei de Boyle, tá ok? Lembre-se que o ar é o gás que está lá dentro, ele vai ser considerado um gás ideal. Então, vamos lá usar a lei de Boyle. Para nós usarmos a lei de Boyle, vamos então fazer o seguinte. Olha só. Vamos trabalhar a lei geral dos gases perfeitos, tá? Usando a lei geral dos gases perfeitos, a temperatura, como é constante, ela não vai ser trabalhada aqui, então vai ficar o seguinte: a pressão inicial do ar, P2, vezes o volume inicial do ar também, V2, P2 vezes V2 é igual à nova pressão que o ar passou a ter, P2', vezes o novo volume desse ar, V2'. Então, houve alteração. Resultado, o produto dos dois é constante de acordo com a lei de Boyle. Pois bem, sendo assim, vamos substituir. Qual o volume V2 do ar dentro do líquido? O volume V2 do ar que havia antes. O volume era exatamente 15, o volume inicial. Depois ele passou para 25, porque aumentou o espaço vazio. Então fica P2 vezes 15, que é o volume inicial de ar, igual a P2', que é a pressão final, P2' do ar, vezes o volume final do ar que passou para 25. Veja lá, aumentou 25 ml para 25 ml o volume do ar. Resultado, isolando então a pressão final do ar que está lá dentro do recipiente, nós vamos ter isso. P2', que é a pressão final do ar, será igual a 15 vezes P2, que é a pressão inicial. O 25 vai passar dividindo, então dividido por 25. Se nós simplificarmos o 15 e o 25, ambos por 5, nós vamos ter então 15 por 5 dá 3 e 25 por 5 dá 5. Então, vamos ter o valor de P2' igual a 3/5 de P2. Mais 3/5 quanto é? 3 dividido por 5 vai dar 0,6 vezes o valor de P2. Esse 0,6, então, vai nos mostrar, né, que nós vamos ter, se eu quiser saber em porcentagem, eu multiplico por 100%. Então, 0,6 vezes 100% dá 60% de P2. Com isso, eu descubro que a pressão final que o ar ficou dentro do recipiente foi um valor correspondente a 60% da pressão que ele estava inicialmente, certo? Sendo assim, se a pressão ficou somente 60%, ela reduziu, correto? Se ela reduziu, vamos calcular quanto ela reduziu. Então, nós teremos o seguinte: logo, houve uma redução na pressão do ar dentro do recipiente. Essa variação de pressão do ar, o que vai acontecer? Como é calculada? Vai ser exatamente a pressão final que passou a ter o ar, que é 60% de P2, menos a pressão inicial que ela estava. Vamos dizer que ela estava, então, a 100% de P2. Subtraindo 60% menos 100, nós vamos ter uma redução de 40% da pressão. Então, ela reduz ao sinal de menos, ela reduziu 40%. A resposta, então, é dizer que a variação da pressão do ar, que é o gás que está no recipiente, devido ao aumento de volume, houve uma redução em 40% dessa pressão. Então, ela reduziu de 40%, letra D. Ok, pessoal? Então, é o canal Professor Uchoa resolvendo mais uma questão para vocês e peço que vocês ativem o sininho para receberem maiores informações de nossos vídeos. Um abraço e até logo mais.